Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Alguma vez você já teve algum toque de Deus em sua vida? Você sabe o que eu quero dizer quando digo toque? É como se ele colocasse o dedo e dissesse não mais. Alguém sabe do que estou falando? Tudo bem. Certo, você sabia que dependendo de o quanto dói, isso permite que você saiba o quanto você está ligado a isso? E se Deus coloca o dedo em qualquer coisa em nossa vida e nós não conseguimos largar mesmo sabendo que Ele quer que deixemos isso, então isso é algo que Deus terá que continuar lidando conosco, porque na verdade está nos ferindo e não nos está ajudando. É incrível quantas coisas nós nos agarramos que estão nos destruindo. Quando Deus, Ele adoraria removê-las do nosso caminho e Ele nos daria algo muito melhor no lugar delas. Eu tenho feito alguns ensinamentos sobre algumas das parábolas de Jesus, algo que nunca fiz em todos os meus anos de ensino, e então, esta noite eu quero ministrar a parábola do custo do discipulado. Nós vamos começar em Lucas 14, do 25 até o 35. Agora, grandes multidões estavam acompanhando Jesus e ele se virou e disse-lhes: se alguém quiser vir a mim e não odiar ao seu próprio pai e mãe no sentido de indiferença ou relativo desrespeito a eles em comparação à sua atitude para com Deus e também sua esposa e filhos, irmãos e irmãs, sim, até a própria vida também, ele não pode ser meu discípulo. Agora, essa parece uma escritura realmente muito dura, não é? Mas você tem que entender que muitas vezes Jesus usou aquilo que nós chamamos de hipérbole, o que significa que ele fazia algumas declarações que soavam bastante ultrajantes apenas para provar algo. Agora, obviamente, Deus não quer que odiemos as pessoas, mas Ele quer colocar tal espaço entre a forma como nos sentimos sobre as pessoas e como nos sentimos sobre Ele, o que para mim parece que seria o caso aqui. E eu vou dar um exemplo de uma história que eu li e eu acho que isso vai ajudá-lo a entender. Uma garota de uma família judaica recebeu a Cristo e, claro, toda a família, especialmente sua mãe, foi realmente contra isso. E então, chegou a hora de a garota querer ser batizada, e então ela disse à sua mãe que seria batizada naquela tarde, e então a sua mãe disse: se você prosseguir e for batizada, certamente você deve odiar-me. Ela disse: não, mamãe, eu não odeio você, mas eu amo Jesus mais. E assim é meio que isso que a Escritura está falando. É como se nós devemos amar Jesus de tal maneira que não permitiremos que a nossa própria vontade, ou mesmo que a vontade de outras pessoas, venha nos afastar da vontade de Deus. E quem não perseverar e carregar sua própria cruz e vier após mim e me seguir não pode ser meu discípulo. Agora, você pode ser salvo? Há uma diferença entre receber a Cristo como seu Salvador e ser um discípulo pleno e comprometido. E muitas pessoas, elas querem Jesus apenas para ficar fora do inferno, mas não querem o suficiente para viver uma vida vitoriosa enquanto estão aqui e ser uma bênção para alguém além delas mesmas. Não seja o tipo de pessoa que faz apenas o mínimo que tem que fazer para se esgueirar pela porta dos fundos do céu. Não faça isso. Vamos continuar servindo a Deus com tudo o que nós temos. Amém? Pois qual de vocês que, se quiser construir uma torre, primeiro não se senta e calcula o seu custo para ver se realmente tem meios suficientes para terminá-la? Agora, obviamente, nós podemos entender isso quando se trata de construir uma casa ou construir um edifício, mas isso se aplica a tantas áreas da nossa própria vida. Sabe, não devemos iniciar qualquer tipo de projeto ou fazer qualquer tipo de compromisso sem parar para pensar nisso? Pensar se eu estou realmente disposto e comprometido com isso para ir até o final. Posso te contar o segredo? Não é difícil, não é preciso muito para se começar algo. Qualquer pessoa com um pouquinho de emoção pode começar algo. Qualquer um pode dizer: eu vou fazer isso. Você já viu como é fácil entrar numa dieta no domingo à noite após o jantar? Amém?
Quer dizer, você pode até comprar a esteira. Não é difícil se você tiver o dinheiro para pagar, mas a questão é subir nela dia após dia após dia. É você permanecer na dieta quando você sente que está morrendo de fome na manhã de quarta-feira. Ou seja lá o que for, e há tantas coisas. Agora, isso obviamente se aplica à nossa caminhada com Deus e a sair e se tornar o que Deus quer que nós sejamos neste mundo, mas nós também podemos aplicar isso a tantas áreas da nossa vida. Caso contrário, as pessoas dirão: este homem começou a construir e não foi capaz ou digno o suficiente de terminar. Há um lugar que Dave e eu vamos às vezes, na verdade, no outro estado, e nós passamos por ali várias vezes. É um tipo de... Há muitos clubes de golfe nesta área e tem um do qual falamos a respeito cada vez que passamos por lá, porque ele tem uma tão elaborada entrada, um grande portão de proteção na frente, uma casinha de guarda e aqueles enormes arcos e uma linda e grande, uma abertura, a qual devia ser uma subdivisão, e a terra está arada por dentro do chão, e tem algumas porções de material de construção por lá, e um trator solitário parado lá fora. Ele está parado lá há 8 anos e ninguém fez nada a respeito disso. Então, eu acho que é alguém que começou uma obra e não calculou o custo para terminá-la. E isso ali serve para lembrar-me, toda vez que eu passo por lá, do que tantas pessoas fazem com suas vidas. Elas começam alguma coisa, mas então quando fica desafiador ou quando fica difícil, elas não permanecem naquilo, incluindo o casamento. Amém? Obrigada pela sua ótima resposta. Sabe, não é difícil dizer sim no altar, mas é preciso muito para chegar aqui como Dave e eu chegamos e dizer que estamos casados há 50 anos. Agora, sabe, isso não acontece sem um forte compromisso? Ou qual rei que, pretendendo se envolver em um conflito com outro rei, primeiro não se assenta e considera e toma conselhos se ele é capaz, com 10 mil homens, de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Você está indo para a guerra, você tem 10 mil e eles têm 20 mil e... Você vai ser inteligente e pensar um pouco? Será que eu realmente posso ganhar? E ele diz, se ele perceber que não pode ganhar quando o outro rei ainda estiver muito longe, ele enviará uma delegação e pedirá um acordo de paz. Sabe, se você não pode vencer seu inimigo, é melhor fazer as pazes com ele. Ok, agora, então ouça esta escritura. Este é o versículo 33, em Lucas 14. Então, qualquer um de vocês que não abandonar, renunciar, se entregar e desistir e dizer adeus a tudo aquilo que possui, não pode ser meu discípulo. Então, alguns de vocês, e eu acredito, precisam dizer adeus a algumas coisas. Amém? Alguns de vocês estão envolvidos com uma pessoa em sua vida, amiga ou namorado, e você sabe que eles estão fazendo você comprometer sua caminhada com Deus. Você sabe que está te prejudicando espiritualmente e você precisa dizer adeus. Você vai dificultar para mim hoje, não é? Alguns de vocês aqui têm uma carreira e você tem que comprometer sua moral para manter esse emprego. Você precisa dizer adeus a esse emprego. E não importa se você tiver que ganhar menos dinheiro, não há nada pior do que ir dormir à noite com uma consciência culpada. E não tem nada melhor do que saber que você está bem no centro da vontade de Deus. E embora seja difícil às vezes fazer esse sacrifício, sabe? Só é difícil para sua carne, mas o seu espírito fica alegre. Então acho que é uma questão de você querer ou não manter sua carne feliz. E quer saber, você realmente não consegue mantê-la feliz. Não importa o que lhe der, 5 minutos depois ela vai querer outra coisa. E assim nós podemos deixar a carne dominar ou podemos aprender a andar no espírito. E cara, quando você está feliz por dentro, quantos de vocês aqui já tiveram o exemplo de ser tão feliz por dentro em sua alma e em seu espírito que você tinha um problema enorme, mas simplesmente não parecia se importar porque você tinha a alegria do Senhor no seu interior? Bem, veja, isso é o que Deus quer que a gente tenha o tempo todo, todos os dias da nossa vida. Agora, quando eu falo em desistir, onde diz aqui, diga adeus a tudo aquilo que você tem, você vai ouvir algumas escrituras hoje que você não vai gostar. E eu não quero que você as tire do contexto, porque
Não se trata de se você for cristão, você não pode ter nada. Ou se você for cristão, você nunca conseguirá nada do que quer. O ponto principal desse ensino é dizer a Deus a própria vontade e olhar para a vontade de Deus. Diga a Deus a sua própria vontade e olhar para a vontade de Deus. Alguma vez você já teve algum toque de Deus em sua vida? Você sabe o que eu quero dizer quando eu digo toque? É como se ele colocasse o dedo e dissesse não mais. Alguém sabe do que estou falando? Tudo bem. Certo, você sabia que dependendo de o quanto dói, isso permite que você saiba o quanto você está ligado a isso? E se Deus coloca o dedo em qualquer coisa em nossa vida e nós não conseguimos largar mesmo sabendo que Ele quer que deixemos isso, então isso é algo que Deus terá que continuar lidando conosco, porque na verdade está nos ferindo e não nos está ajudando. É incrível quantas coisas nós nos agarramos que estão nos destruindo. Quando Deus, Ele adoraria removê-las do nosso caminho e Ele nos daria algo muito melhor no lugar delas. Agora, vou contar-lhe um pequeno segredo de antemão, porque se eu não lhe contasse isso, eu perderia sua atenção. Porque eu vou falar hoje sobre desistir de algumas coisas. Ninguém gosta disso, essa não é uma mensagem feliz. Mas é uma mensagem muito importante, porque tudo aquilo que Deus quer que você tire de sua vida é algo que está ferindo você. Até mesmo uma atitude ruim. Alguns de vocês poderiam dizer a Deus uma atitude ruim não doeria nada. Alguns de vocês assistindo poderiam dizer a Deus a reclamação, isso seria bom? Amém? Que tal dizer a Deus a ter uma atitude negativa? Que tal dizer a Deus ao ciúme? E a tantas outras coisas. Veja, nós temos que sempre dizer a Deus as coisas, adeus. Sabe a noviça rebelde, aquela música, adeus, adeus, adeus. E eu não canto muito, então quando eu cantar é melhor você me ouvir. Ok. Mas qualquer coisa que Deus nos pedir para largar, mesmo que nós possamos não estar cientes, isso é realmente algo que está nos prejudicando. E qualquer coisa em que Ele coloque o dedo é apenas algo que está nos ferindo. E aqui está a boa notícia, um pequeno segredo que eu quero te contar. Qualquer coisa que Deus lhe pedir para largar, é porque Ele vai lhe dar algo muito melhor em troca. Mas veja, nessas escrituras Ele ainda não nos diz isso. Ele só está falando sobre o abandono das coisas. Mas quando você teve experiência suficiente com Deus, você aprende, sim, desista primeiro e você não sabe o que vai acontecer. Veja, vamos apenas pegar uma mulher como eu, sendo abusada. Eu estava desesperada por alguém que me amasse. Eu realmente pensava que ninguém jamais me queria, porque eu era uma mercadoria usada. E então o primeiro jovem que apareceu, que prestou atenção em mim, e me pediu para casar-me com ele, eu casei com ele. Foi estúpido, eu sabia lá no fundo que não ia funcionar, eu sabia. Eu não tive nenhum... Eu nasci de novo quando eu tinha 9 anos de idade. E então eu podia sentir quando eu tinha paz sobre algo e quando eu não tinha, mas eu realmente não sabia o que era isso. E, na verdade, eu não tive paz para me casar com ele, mas eu fiz isso de qualquer maneira porque eu estava desesperada e eu tinha medo de que se eu não pegasse o que eu tinha naquele momento, eu nunca mais teria ninguém. Vamos lá. Você é muito importante para Deus para ficar com alguém que está maltratando você e está abusando de você e fala com você como se você não prestasse. Deus tem algo muito melhor para você, mas você pode ter que dizer adeus ao que você tem primeiro. Você é muito importante para Deus, para manter um emprego, onde o chefe faz você mentir por ele a fim de manter um emprego, e toda vez que você faz isso, você se arruína por dentro. Você pode dizer adeus a isso e Deus lhe dará um outro trabalho, mas cada vez que você diz adeus a alguma coisa, sabe o que você sente primeiro? Medo. Deus disse a Abraão para dizer adeus e nem sequer disse para onde ele iria.
Ele disse, diga adeus a tudo que você conhece, a tudo que está familiarizado, a tudo que gosta. Sabe por que Deus fez isso? Porque todos eram adoradores de ídolos. Deus tinha um excelente plano para ele, então teve que afastá-lo dali, para que então esse plano acontecesse em sua vida. Tudo aquilo que Deus está tentando tirar do seu caminho vai acabar sendo para o seu benefício, se você fizer isso. Deixe-me fazer uma pergunta. Tem alguém neste edifício? Eu só quero ter certeza de que eu não estou apenas falando com pessoas que não têm ideia do que eu estou falando. Tem alguém aqui com quem Deus está lidando sobre dizer a Deus algumas coisas e esta mensagem está sendo realmente útil para você? Amém. Glória a Deus. Então, qualquer um de vocês que não abandonar, renunciar, se entregar, desistir e dizer adeus a tudo que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom e é uma excelente coisa, mas se o sal perder a sua força e tornar-se inerte, insípido e raso, como será restaurada a sua salinidade? Ele não serve nem para a terra, nem para o adubo, é jogado fora. E aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça e considere, compreenda, ouvindo. Agora, todos vocês têm ouvidos na cabeça, porque eu posso vê-los. Mas muitas pessoas têm ouvidos para ouvir e não ouvem, olhos para ver e não veem. Então eu não quero que você desperdice o seu tempo aqui. Eu não quero que aqueles de vocês assistindo ao programa pela TV desperdicem o seu tempo assistindo. Eu não quero perder o meu tempo aqui também. Então vamos nos preparar agora mesmo. Nós realmente vamos ouvir. Não vamos deixar que as coisas de que não gostamos entrem por um ouvido e saiam pelo outro. Mas nós vamos receber toda a palavra e dizer agora, Deus, o que você está tentando dizer a mim com isso. Não se trata apenas da Joyce sentada aqui pregando, trata-se de Deus falando com você, através do que eu estou falando aqui hoje. Agora eu tenho uma pergunta. Você está ligado a Jesus ou comprometido com Ele? Há uma grande diferença. Veja, muitas pessoas estão só ligadas. Elas frequentam a igreja, fizeram uma profissão de fé, querem ir para o céu, mas não estão comprometidas. Elas realmente não estão vivendo para Deus. Eu fiz isso por anos e anos e anos e anos e anos e anos. Eu tinha Jesus, mas Ele não tinha a mim. Vamos lá. É muito fácil apenas querer pegá-lo e encaixá-lo na sua vida atual, sabe? E manter tudo que você tem e não mudar coisa alguma e apenas ter Jesus em sua vida para emergências ou quando tudo estiver dando errado. Mas o que Ele quer que façamos é desistir da nossa vida, nos comprometendo com Ele e dizendo, Deus, o que você quer que eu faça? O que você quer fazer comigo? Ligado significa unido ou apegado a uma coisa com carinho e afeição. Sabe, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Isso está em João 21. E há 3 palavras diferentes para o amor, e não vou entrar em tudo isso, mas uma dessas palavras é apenas para carinho e afeição. E então uma das respostas que Pedro deu foi, sim, Senhor, você sabe que eu gosto de você, você sabe que eu te amo, que nós somos amigos. Então ele perguntou novamente, e cada vez que ele perguntou, ele disse, se você me ama, alimente minhas ovelhas, se você me ama, alimente os meus cordeiros. Então realmente o que ele estava dizendo para Pedro era, se você realmente me ama, então você não pode viver sua própria vida como você quiser viver. Eu tenho um trabalho que eu quero fazer através de você, e então eu preciso que você coloque sua vida na linha e esteja totalmente comprometido comigo. Veja, nós começamos querendo Jesus em nossa vida porque, francamente, temos tantos problemas, estamos prestes a ficar loucos, sabe? E nós queremos que Ele entre em nossas vidas e conserte tudo para nós. E quer saber? Ele fará isso por um tempo. Eu chamo isso de fase de lua de mel. Se você quer uma oração respondida, vá buscar alguém para orar por você que converteu ontem à noite. Quer dizer, Deus sempre se mostra para esses novos crentes. Mas vai chegar a hora em que Deus vai querer que você faça uma transição. Em vez de você apresentar uma lista de 20 coisas que você precisa todo dia para ter um sorriso no seu rosto, Ele vai querer que você diga o que você precisa que eu faça hoje, e não importa se você me faz sorrir ou não, eu quero estar na sua vontade. Isso é um compromisso.
A definição de compromisso é comprometer-se a uma coisa ou a uma posição, está vinculado ao obrigado. No grego, quer dizer uma ação contínua em direção a algo ainda não concluído. Uma ação contínua em direção a algo que ainda não foi concluído. Sabe o que isso significa? Este é um projeto vitalício de continuarmos a deixar Deus fazer o que Ele quer fazer em nossas vidas. A pessoa comprometida ficará em algo até que seja completamente concluído. Elas ficam com algo ou pessoa e em tempos bons e ruins, você pode contar com elas. Você sabe o que é o casamento? É um compromisso. E sabe, eu conheço muitas pessoas, elas têm atitude bem, sabe, apenas um pedaço de papel, quem se importa, nós apenas vivemos juntos. Bem, trata-se de um compromisso, não se trata de um pedaço de papel. E veja, quando você é casado legalmente, fica um pouco mais difícil de empacotar suas coisas e sair pela porta do que se você apenas passasse a noite. Eu vou dizer a verdade, eu quero que você escute-me. Você realmente vale muito mais do que apenas ter alguém que não se preocupa com você o bastante para fazer um compromisso sério. E sabe, esta é uma área em particular, porque há muito disso, até mesmo na igreja, hoje em dia, sabe? E, para ser sincera, eu raramente digo algo assim, não vejo sair algumas pessoas, não vi ninguém indo embora ainda, isso é uma boa notícia, mas... Bem, sabe, Joyce, esse é o século XX, o século XXI, ou o que quer que seja. Bem, quer saber? A Bíblia mesma, seja no século I ou no século 10.000, sabe? E ela nunca vai mudar. E como você sabe, hoje tudo em nossa sociedade é tão casual. Bem, quer saber? Deus não é casual. Ele é muito sério. Ele tem um plano para a sua vida e se você cooperar com ele, você vai ter uma vida que vai te deixar de boca aberta de admiração e, cara, vai ser tudo tão incrível. Então, eu meio que comparo essa coisa de ligado ou comprometido com namoro ou estar casado, sabe? E então, quando eu namorava o Dave, eu não tinha acesso a tudo que ele tinha como quando nós nos casamos, sabe? E então, eu não tinha um carro quando a gente namorava, mas quando nós nos casamos, de repente eu tinha um carro. Esse carro não era o meu carro, quero dizer, eu não podia dizer, veja o meu carro, quando apenas namorávamos. Mas no momento em que nós nos casamos, eu pude dizer, veja o meu carro. Quer dizer, David tinha um pouco de dinheiro, eu não tinha nenhum dinheiro. De repente, nos casamos, eu tinha um pouco de dinheiro também. Amém? Então, hoje eu quero lhe perguntar, você está namorando com Jesus? Ou está casado com ele? Ele diz que ele é o noivo e nós somos a noiva, então ele deve gostar desse compromisso de casamento? Amém. Amém? Agora, não há uma pessoa aqui que não possa subir mais alto depois de ouvir esta mensagem, incluindo a mim mesma. Não há uma só pessoa aqui que não precise disso em alguma área da sua vida. Agora, dizer adeus para si mesmo e para a sua vida, como você conhece, parece um pouco assustador. Oh, mas você não tem ideia da vida que Deus tem para você. Você pensa que quando eu estava só apenas ligada a Jesus e só ia à igreja na manhã de domingo e saía e fofocava sobre o pregador e todas as pessoas da igreja e... Você acha que eu tinha sequer uma pequena ideia na época do que Deus havia planejado para a minha vida? Você acha que eu tinha alguma ideia de que eu estaria onde eu estou aqui hoje? Mas sabe de uma coisa? Entre o agora e o depois eu tive que dizer adeus para muitas coisas. Amém? Eu estou tentando dizer que Deus tem algo realmente melhor planejado para você. E não deixe que as coisas nas quais você está apegado e nas quais Deus pôs o dedo afastem você do melhor que Deus tem para você. Sabe, fazer um compromisso total com Deus significa que estamos dispostos a nos render a tudo o que Ele quer fazer em nossas vidas. E lembre-se de que qualquer coisa que Ele nos pedir para afastar ou largar para lá, Ele sempre irá substituir por algo melhor em
troca. O diabo é